igreja me acompanhe, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei. A mocidade de Samuel é o título. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor me use apenas como instrumento em tuas mãos e nada mais. E que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que eu oro e te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto da palavra, ele narra a mocidade de Samuel. Uma etapa do crescimento na vida deste menino. Um ciclo de vida. Mas quando olhamos para a vida de Samuel, devemos encarar um desafio que também ele encarou. Ao longo do seu crescimento, vocês podem ler todo o livro com cuidado e atenção, vocês verão que ele também enfrentou as suas lutas. Porque nós temos dificuldade para lidar com ciclos de crescimento. É verdade. Os nossos ciclos e os dos outros também. Somos muitas vezes impacientes com os processos necessários à nossa maturidade. Samuel, ele estava diante de uma etapa da sua vida. Mas a Bíblia é clara quando diz que Samuel cresceu. Ele passou por etapas em sua gestação profética, mas ele cresceu. Eu fico impressionado com a quantidade de discípulos que não crescem, gente. Cada dia mais eu estou surpreso. As pessoas não crescem. As pessoas, na verdade, aparecem, desaparecem, elas se comprometem, depois abandonam os seus compromissos, elas continuam lidando com as mesmas feridas, os mesmos dramas, os mesmos medos. As pessoas não crescem, elas não passam por um processo de gestação, quando pensamos na maturidade cristã. E eu tenho para mim um princípio que eu aprendi com um pastor que me discipulou: mais do que filhos abençoados, Deus quer filhos maduros. Porque gente matura tropeça até na bênção de Deus. Ele tropeça até naquilo que é de Deus, porque ele não tem maturidade. Então, quando olhamos para a mocidade de Samuel, estamos olhando para um menino que cresceu, mas a mocidade dele foi marcada por alguns aspectos, que talvez não sejam os mesmos aspectos que marcaram a sua vida. Talvez você teve uma mocidade completamente diferente, mas os princípios continuam válidos, porque é a palavra de Deus. O primeiro princípio: a mocidade de Samuel, ela foi marcada pelo serviço ao Senhor. É o que diz o texto, versículo 18: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele era menino. Então a mocidade dele foi marcada por este serviço ao Senhor. Ele ministrava ainda menino. Aí você me pergunta: pastor, mas quem começa cedo, quem começa menino a ministrar, a servir ao Senhor, não pode cometer erros? Sim, pode cometer erros e vai cometer erros, mas quem começa cedo, erra cedo, é verdade, mas também aprende cedo. Esse é o ponto, aprende cedo. Ele vai trilhando o caminho da maturidade. Gente, eu comecei a pregar muito cedo. Com 16 anos, eu estava pregando oficialmente no púlpito da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aos 16 anos, eu estava pregando. Minha mãe estava presente, anotou o sermão.
as divisões. Eu tinha 16 anos, mas eu comecei antes a pregar. Eu comecei a pregar em pequenos grupos, e confesso que eu errei algumas vezes. Eu me lembro de um líder que me confiou a palavra, e na minha primeira mensagem, eu preguei que tinha um texto específico da Bíblia, que estava ensinando que a pessoa era cega espiritualmente. Eu falei, ele não estava enxergando, tinha uma cegueira espiritual. Muitas vezes nós somos assim, estamos diante de realidades que não estamos percebendo, é cegueira espiritual. E preguei, terminou o sermão, o pastor que havia me convidado, que estava me discipulando, ele ouviu tudo aquilo, me chamou no canto e falou, parabéns, o sermão foi bíblico em muitos aspectos, só tem um detalhe, o rapaz é cego mesmo. Eu falei, pastor, você poderia ter lido até o final. Ele é cego de verdade, cara. Existe essa cegueira espiritual que você pregou, mas no caso que você leu o texto em questão, ele é cego mesmo, porque você não leu o versículo inteiro. Então você aprende cedo, mas você também erra cedo. Então, quando estamos diante da mocidade de Samuel, estamos aprendendo que essa mocidade, ela foi marcada pelo serviço ao Senhor. E eu pergunto, o que você está esperando para servir ao Senhor? Porque o texto diz que ainda menino, e olha que detalhe interessante, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A estola é sacerdotal, mas não é a mesma estola do sacerdote, porque essa túnica era uma túnica pequena, era uma túnica específica, de linho. O texto diz que era uma túnica de linho, mas era uma túnica, era um tipo assim de pullover, que era mais justo, e era um pullover que também tinha uma característica, que não tinha mangas. Então era uma estola própria para aquele menino que estava crescendo. E aí nós aprendemos um princípio do serviço ao Senhor: cada um deve usar a túnica que lhe cabe. Esse é outro ponto, que a gente deveria aprender isso no serviço ao Senhor. Devemos aprender isso também no dia a dia das nossas vidas. Muita gente ainda continua querendo usar uma túnica que não lhe cabe. Muita gente faz questão de usar túnicas que não são adequadas, são grandes demais ou pequenas demais. É o velho problema de não nos enxergarmos, e a gente sofre uma barbaridade, porque eu não estou falando apenas da túnica. Tem gente que literalmente precisa lidar com roupas, porque o camarada não percebeu que algumas roupas, a esposa fala, meu amor, isso não dá mais, não cabe mais a você. Não, mas eu vou sair, eu estou arrebentando. O filho fala, papai, isso não dá mais, né? Mas a túnica aqui é uma questão muito mais profunda, queridos. É o que o rabino Newton Bonder defende em um dos seus livros, quando ele faz a seguinte pergunta: qual o nosso tamanho? Temos dificuldade em lidar com o nosso tamanho, por isso que a gente sofre, porque não conseguimos entender que nesse processo de conhecimento do Senhor, vamos descobrindo e redescobrindo caminhos para lidar com o nosso tamanho, porque a gente começa a olhar para a cruz de Cristo, e vamos nos definindo lá, a gente vai encontrando a nossa identidade lá, os nossos valores lá, mas até lá, gente, é uma longa caminhada. E o rabino pergunta: o que me pertence e o que não me pertence? Aí ele diz: são perguntas existenciais. O bem-estar desse eu dependerá sempre do que tem e do que não tem. Afirmado no que tem, o eu ganha densidade, porque todo mundo precisa de densidade, gente. Por isso que o rabino diz que, afirmado no que tem, o eu ganha densidade. Por outro lado, diz Newton Bonder, afirmado no que não tem, o eu ganha, o eu ganha densidade. Por outro lado, afirmado no que não tem, o eu vai lidar também com a escassez. Ele vai evitar o inchamento. Sem densidade, ou numa condição inflada, o eu sofre, respectivamente, o mal-estar da desnutrição ou da náusea. Mas esse problema da desnutrição do ser e da náusea são problemas relacionados a isso aqui, o que temos e o que não temos. É como lidar com o nosso tamanho. E, infelizmente, as pessoas estão sofrendo, porque elas não conseguem lidar com o seu tamanho. Calvino já alertava, algo que nós precisamos compreender melhor a cada dia.
o homem só se conhece profundamente em Deus, queridos. É em Deus que vamos encontrar o nosso tamanho. É em Deus que vamos encontrar a nossa densidade, porque o eu precisa de densidade. Ele precisa de densidade. Mas se essa densidade for demasiada, vai provocar esse inchamento, segundo Newton Bonner. E aí também não é o propósito bíblico. Não é desnutrição, mas nem náusea. É encontrar o seu valor diante do Senhor. Samuel estava crescendo. Ele ministrava perante o Senhor. É um tipo de crescimento maravilhoso. Porque tem gente que cresce em outras áreas. A pessoa cresce profissionalmente. Mas isso não significa maturidade. A pessoa muitas vezes ela cresce no aspecto acadêmico, mas isso também não significa maturidade. Você vê gente hoje que destrói as suas vidas, porque a pessoa chega no ponto da vida que ela cresceu, se desenvolveu no aspecto acadêmico, mas é imatura emocionalmente. Samuel cresceu perante o Senhor, isso é maravilhoso. Ele cresceu perante o Senhor. Ele usava a túnica pequena, um pullover, justo, sem mangas, mas ele estava num processo, ele estava ganhando densidade. É muito melhor a gente que ganha densidade aos poucos, cumprindo o que diz a Bíblia, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais até ser dia perfeito, do que gente que nunca cresce, gente, que nunca se firma. É gente sempre estável, que você não pode nem contar, porque a pessoa não cresce, ela não amadurece, ela vai, e ela abandona, ela cresce, ela volta, ela não trilha um caminho, e o caminho da maturidade muitas vezes exige muita disciplina. A vida cristã, ela precisa de disciplina, gente. Nós precisamos trilhar esse caminho perante o Senhor. A mocidade dele foi marcada pelo serviço ao Senhor. Outro aspecto, a mocidade de Samuel, ela foi marcada pelo apoio da família. A família deu um suporte. O versículo 19 diz: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido, o marido estava presente, subia a oferecer o sacrifício anual. Nós temos uma rede aqui de crescimento. A mãe está envolvida, o pai está envolvido. Se vocês observarem no capítulo 1, quando ela diz que de fato vai cumprir o seu voto, olha a reação do marido. O capítulo 1, versículo 21 diz: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Foi o voto feito. Ela diz: eu farei exatamente o que Deus confirmou em meu coração. Foi o voto. O marido reagiu. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Os pais apoiaram, porque os pais sabiam o momento de desmamar, gente. E aí é interessante, porque a mãe participou, o pai aceitou. A família de Samuel não foi um obstáculo para o seu crescimento. A família, ela serviu como um instrumento nas mãos do Redentor. Ela apoiou. Muitas vezes se diz: mas pastor, e eu que não tenho apoio de ninguém? E eu que não tenho apoio? Minha família não me apoia. Eu me lembro quando eu disse ao meu pai, falei assim: pai, Deus me chamou para o pastorado, depois que eu tive uma experiência relatada pela minha mãe, e eu não tinha a menor consciência dessa experiência, porque quando eu era recém-nascido, e aí Deus usou uma experiência, um ponto da minha história de vida, e aí Deus me chama para o ministério, minha mãe me revela aquela história, a gente conversa, a gente ora, e quando eu cheguei para meu pai, falei: pai, estou decidido, vou me tornar pastor. Vocês não têm noção o que eu passei naquele primeiro momento. Meu pai se opôs, meu pai chegou a me agredir. Um dia ele entrou no quarto, eu estava lendo a Bíblia, ele disse: eu já falei muitas vezes que eu não quero um filho pastor, e já que você não aprendeu, você vai aprender de outra forma. E eu me lembro que ele me agrediu,
quando eu estava lendo a Bíblia. Me agrediu de forma violenta e disse: não quero um filho pastor. Eu me lembro que em um episódio meu pai ficou enfermo, muito enfermo. Ele me chamou e disse: filho, eu sinto que essa enfermidade está além do que a medicina pode tratar, porque é do corpo e da alma, tudo junto. Filho, eu sei que eu me levantei contra você, mas agora eu estou procurando não somente o meu filho, eu estou procurando alguém que deseja ser pastor. Me ajuda, filho. 2 pastores amigos, eu liguei para 2 pastores que atenderam meu pai. E ele falou assim: filho, ora pela minha vida. Nós começamos a orar juntos. Eu comecei a orar pelo meu pai. Milagrosamente meu pai foi restaurado, gente. Milagrosamente. Era uma doença seríssima. Humanamente falando, meu pai estava fadado à morte. Deus foi misericordioso, porque quem cura é Deus. Deus atendeu a oração que foi feita em favor do meu pai. Ele disse: filho, a partir de agora você tem aqui um apoio para o seu ministério. Ele começou a me apoiar ministerialmente. Uma alegria do meu pai. Ele está com 82 anos. Quando eu vou orar com ele, trazer uma palavra, ele diz para as pessoas: o meu filho é pastor. E as pessoas ao lado falam: não, já sei, mas ele é pastor. Mas gente, é isso. Talvez você não tenha um apoio em casa. Talvez você fale: olha, eu não tenho o apoio da minha mãe. Ah, como eu queria ter uma mãe assim, como Ana. Ah, como eu queria uma estola, né, sacerdotal, uma mini estola. Ah, como eu queria, né, papai me apoiando. Não, mas Deus levantará uma rede. O corpo de Cristo está aqui. Muitas vezes você vai chegar no corpo de Cristo sem referenciais, na família, mas Deus levanta aqui um referencial para discipular a sua vida, para cuidar da sua vida, um líder, uma pessoa que vai ministrar, discipular. Mas você não pode desprezar essa marca bíblica, que é o apoio da família, que seja a família da fé. Mas você precisa entender que essa marca é uma marca do povo do Senhor, do povo da aliança, que é crescer debaixo de suporte da família. Por isso estamos aqui convidando a igreja para o sábado da família, para orar pela família, para que a família entenda que é importante esse suporte para a vida do seu filho, para a vida da sua filha. É importante que você seja um instrumento para que aqueles que Deus tem colocado no seu caminho ganhem densidade, não fique desnutrido. Esse é um grande desafio. Essa família participou, e olha o que diz o texto também, é muito forte essa expressão: então voltavam para casa. Há uma etapa da vida em que os filhos precisam trilhar seus caminhos. Os pais voltaram para casa. Há momentos na vida em que o filho precisa romper, gente. Ele precisa crescer. Ele precisa tomar as suas decisões. Há momentos na vida em que os pais precisam fazer isso. Fazer o que Maria fez quando ouviu tudo aquilo sobre Jesus. Ela guardou em segredo tudo aquilo. Porque há momentos em que os pais precisam deixar que o filho trilhe o seu caminho. Enquanto isso, diz o texto, versículo 21, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ele continuava crescendo diante do Senhor. Mas tinha uma família aqui, apoiando, dando suporte para que ele crescesse. Isso é maravilhoso. Eu me lembro de uma menina que a família, quando essa menina começou a frequentar o corpo de Cristo, ela começou a participar das reuniões de oração da igreja, das vigílias, das reuniões da mocidade, e ela começou a chegar um pouquinho mais tarde. Quando ela estava fora dos caminhos do Senhor, ela muitas vezes varava a madrugada, mas ela pensou a ficar um pouquinho mais na igreja. A família disse: eu não quero, proibiu a menina de ir ao corpo de Cristo. As reuniões falou assim: é um castigo, eu não quero. Aí eu fui conversar com os pais, eu falei: ela está crescendo nos caminhos do Senhor. E o que diz o texto? 1 de Samuel 2:26, mas o jovem Samuel crescia em estatura, em favor do Senhor e dos homens. Ele começa a crescer, e ele começa a crescer também em estatura e diante dos homens.
E eu disse àquela família: deixa essa menina crescer, deixa essa menina participar dos acampamentos, deixa essa menina participar dos eventos. Gente, quando a menina estava fora, correndo riscos terríveis como ela correu, a família ficava triste, mas não tinha força para impedir. Agora que ela estava no corpo de Cristo, gastando seu tempo com o Senhor, eu precisei intervir como pastor, e foi uma luta para que a família abençoasse. Tem muitos pais que não favorecem o crescimento dos filhos, muitos pais sufocando, idolatrando filhos. Ana e Eucana não fizeram isso, por isso ele cresceu. Em terceiro lugar, a mocidade de Samuel, ela foi marcada por perdas e ganhos. E o sacerdote tinha essa noção. Ele tinha essa noção por algo que ele disse. O texto é claro, quando ele abençoou Eucana. Olha a visão de Eli. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Qual era a teologia de Eli? Nós não sabemos. Se você estudar toda a vida de Eli, você vai conseguir identificar a sua teologia com relação a filhos. Mas uma coisa eu sei, ele tinha convicção, ele tinha plena convicção, que Samuel não cresceria como os outros meninos. Ele tinha essa convicção, porque o texto diz que ele estava diante do Senhor, a família apoiou, mas ele tinha plena convicção que de fato ele não cresceria como os outros meninos da rua. Ele teria uma vida diferenciada, e essa vida é uma vida de perdas e ganhos, depende da ótica. É assim o reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. A Bíblia nos diz, Cristo, ele ensina claramente que o caminho é estreito, que o evangelho é assim, são perdas e ganhos. Ele teria uma vida diferente, sim, mas ele diz: no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. E o texto fala que ela engravidou, o texto é claro, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Aí você pensa comigo, então agora Samuel foi substituído, a família ficou no lucro, porque ela entregou um filho, e aí o texto diz que ela teve, segundo o texto, 3 filhos e 2 filhas. Não é isso, queridos, porque ela só devolveu ao Senhor um filho que deveria ser criado para a glória do Senhor. Todos eles. Esses outros filhos não estavam fora do projeto, mas no caso específico de Samuel tinha um propósito, uma gestação ali que foi profética, debaixo de um milagre. Ele tinha uma missão profética específica, mas os outros filhos também deveriam ser criados para a glória do Senhor. Não é o número de filhos que vai substituir um filho que foi consagrado ao Senhor. Se você observar o livro de Jó, Jó perde tudo, gente, tudo. Ele perde absolutamente tudo. Ele vai chegando num ponto da vida dele extremamente delicado. Por exemplo, o texto diz, Jó capítulo 1, versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha aí, 7 filhos e 3 filhas. O que aconteceu? Uma tragédia no capítulo 1, versículo 18, várias tragédias seguidas, e o versículo 18 diz: também este falava, ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ok, quando Deus restaura a sorte de Jó, no finalzinho do livro, depois de uma longa jornada angustiante, olha só o que diz o capítulo final, 42, o versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía, o dobro, mas de filhos não. Olha lá o que diz, o versículo 13, lembrando que no 1 nós temos lá a quantidade, é a mesma quantidade, também teve outros 7 filhos e 3 filhas,
mas não precisava do dobro, gente. Porque a perda de um filho é a perda de um filho. É insubstituível. Então a teologia de Jó, tudo ele recebeu em dobro, mas podia dar o triplo de filhos, mas aquela perda daqueles filhos tinha um lugar no coração dele. Assim, a teologia de Eli, ele não está defendendo que uma vez que Ana consagrou e o pai, Samuel, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e agora tudo bem, compensou, foi um lucro, não é isso. É porque ele tinha a noção que o chamado de Samuel era um chamado específico de muitas perdas e ganhos, mas não seria um menino que cresceria assim, normalmente. É assim que eu entendo. Apesar de Eli ter cometido uma falha, de ter idolatrado os filhos, o texto diz isso. Mas o desafio que eu faço para você como conclusão, a primeira conclusão: devemos ser instrumentos para o crescimento das próximas gerações. Devemos favorecer as próximas gerações. Uma igreja, gente, se ela pretende ser uma igreja relevante, ela precisa investir nas próximas gerações. Ela precisa cuidar das próximas gerações. Se uma igreja pretende ser bíblica, ela precisa ter esse cuidado do discipulado. Volto a falar, eu vivenciei um tempo na igreja em que ninguém ficava sem discipulado. Ninguém ficava sem discipulado, porque nós tínhamos o velho ministério de discipulado da igreja. Era um discipulado individualizado, homens discipulando homens e mulheres discipulando mulheres. O que diz a Bíblia, por exemplo? A Bíblia diz que as mulheres mais experientes deveriam ministrar as recém-casadas. Gente, tem muita gente recém-casada fazendo loucuras, terminando casamentos, terminando alianças, porque elas não foram ensinadas, elas não foram ministradas. E a Bíblia diz que esse compromisso do discipulado deveria ser das mulheres da igreja, discipular as que estão para assumirem a conjugalidade. Mas nós não temos muitas vezes discipulado. Então a pessoa entra no contexto do corpo de Cristo e não é discipulada, ela não é ministrada. Por isso que devemos valorizar esse caminho do discipulado. Segunda lição: não devemos honrar nossos filhos, nossa família, de forma inadequada. Existe uma forma inadequada? Existe. O texto diz, há uma palavra contra a casa de Eli. E no capítulo 2, versículo 19, diz: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Nós não devemos idolatrar filhos, queridos. Devemos educá-los para a glória do Senhor. Não devemos idolatrar casamento, não devemos idolatrar família, não devemos idolatrar absolutamente nada. Porque biblicamente falando, a glória é toda do Senhor. Devemos combater a todo momento a nossa tendência de roubar a glória de Deus. Como diz o teólogo Paul David Tripp, cuidado, porque temos uma natureza que é roubar a glória de Deus. Por natureza, o ser humano é um ladrão da glória de Deus. Palavra pesada? Pesada. Mas Paul David Tripp, ele diz, é isso mesmo, somos ladrões da glória de Deus. Desviamos a glória de Deus, muitas vezes para a família, muitas vezes para a educação dos filhos, para os filhos, para a própria vida. Eu quero te desafiar a olhar para esse texto e você perguntar qual o seu tamanho. Será que você não tem sofrido até hoje, porque até hoje você quer colocar uma túnica que ainda não é o tempo, e você não consegue se conhecer em Deus, aí você sofre demais. Meu desafio, que você possa hoje apresentar sua vida diante do Senhor.
Queria convidar o Ministério de Louvor para entoar uma canção, nós vamos orar. E essa pergunta, ela é uma pergunta existencial. Qual é o meu tamanho? Outra pergunta que eu deixo para você. Você acha que você tem crescido? Você pode hoje se olhar no espelho ao chegar em casa e falar: estou crescendo, pastor. Olhando para os anos anteriores, eu estou num processo de crescimento. Olhando para outras etapas da minha vida, estou crescendo. Você está crescendo. Você hoje pode falar que você está crescendo, amadurecendo. Esse é o desafio que eu faço para você. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te ajude e me ajude nessa caminhada. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.
nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Pai amado, como é bom ler um texto que conta a história de um menino que cresceu sendo preparado para o ministério, sendo preparado para atuar profeticamente, Pai, para fazer a história em Teu nome. Não fazer a história na história do Senhor, porque isso nenhum homem faz, porque Tu és Deus, mas fazer história em Teu nome, realizar em Teu nome, debaixo da sabedoria bíblica, da fé. Pai, muitas vezes não crescemos, Senhor, porque não entendemos as etapas da vida. Toma o Teu povo esta noite, Senhor. Quando o assunto é maturidade, Pai, não devemos tomar atalhos, meu Deus. Muitas vezes esse processo de crescimento é doloroso, implica em renúncia, segundo a Tua palavra, confissão, arrependimento, sermos ministrados por outras pessoas, aceitar o conselho, porque a Tua palavra diz: na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas Deus, muitas vezes temos sofrido porque a nossa túnica não é adequada, não aceitamos a túnica da etapa da vida que estamos vivendo. Cada etapa, Pai, tem túnicas adequadas, ministrações adequadas. Estamos sempre fora porque não temos ouvido a Tua voz. Só no Senhor podemos discernir esses processos. Pai amado, muitas vezes olhamos no espelho e achamos que somos maduros, mas quando perguntamos às pessoas que estão ao nosso redor se somos maduros mesmos, quando perguntamos aos melhores amigos, aos irmãos, à esposa, ao esposo, aos filhos, vamos descobrir, Senhor, que ainda precisamos crescer muito. Nos dê um coração humilde, Pai. Eu sei que muitos aqui não tiveram uma família como a família de Samuel, uma mãe que orou pelo seu nascimento, uma mãe que fez um voto, um pai que apoiou a decisão, que se envolveu nesse processo. Muitos não tiveram essas referências, mas o Senhor tem levantado no seio do Teu corpo gente que tem cuidado, tem discipulado essas pessoas, que chegam à igreja tão machucadas, tão feridas, nunca tiveram autoridade espiritual sobre suas vidas, não confiam em autoridades, foram feridas, machucadas, não tem referência de afeto, mas a Tua casa é lugar de cura profunda, Senhor. Só no Senhor podemos ter cura profunda. Ô Senhor, não queremos fazer como os contemporâneos de Jeremias que correram para o templo, mas a denúncia do livro é clara: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós não queremos isso, não queremos fugir, Pai, e usar as coisas do templo, o serviço do templo, para esconder nossas feridas profundas não tratadas. Nos dê humildade, Senhor, para trilhar esses caminhos de maturidade. Obrigado pela vida de Samuel, um menino que nos ensina, Pai, que é possível crescer com os medos, as angústias, mas é possível crescer em estatura diante do Senhor e dos homens, para a glória do Teu nome. Deus, que cada um saia daqui hoje pensando que o tamanho adequado, nosso tamanho, discernir o que temos e o que resolvemos não ter, que isso só pode ser feito diante do Senhor, num processo contínuo de santificação, de busca da Tua presença. Nos leve em paz, Senhor. Nos dê uma semana debaixo da Tua mão poderosa. Pai amado, que possamos ser pessoas constantes, Pai. Não queremos ser eternamente inconstantes. Não queremos viver assim, porque nunca nos tornaremos confiáveis para as pessoas. Quantas esposas não estão inseguras, filhos não estão inseguros,
pais estão inseguros, porque a nossa inconstância, Senhor. Oh Pai, queremos nos firmar nos princípios da palavra. Que o Senhor possa curar profundamente nossas dores, Pai. Obrigado por essa noite, meu Deus. Que o Senhor continue a abençoar o teu povo nesse lugar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E agora, queridos e amados, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estenda a mão forte sobre a sua vida. Que o Senhor te conduza pelos lugares altos. Que a paz do Senhor possa pacificar a sua alma. E que você a cada dia possa olhar para o Evangelho, encontrar propósito. Que seja assim. Em nome de Jesus.